Pode falar, meu irmão. Quer falar alguma coisa? Eu estou vendo uma pergunta aqui que o Paulo Sérgio já tem um tempinho. Ele falou assim: vocês acreditam que o reino do anticristo será mundial ou mais em torno de Israel? E aí, irmão Jean, o que você acha? Eu acredito que vai ser um reino mundial. Porém, um reino que terá o seu epicentro no Oriente Médio. Diferente isso. Por quê? Porque nós já estamos vendo o mundo ficando pequeno. E tudo o que acontece no lugar, acontece em todos. Então, quando for um governo que vai mandar a lei, para mim, no meu entendimento, ele vai dominar Jerusalém e de lá ele vai mandar as leis para o mundo. Porque no tempo do milênio, a Bíblia diz que de Sião sairá a lei. Sairá a lei para os povos. Deus, através de Jesus Cristo reinando em Jerusalém com sua esposa, que somos nós, com cetro de ferro nas mãos, mandaremos as leis para as nações do planeta. Porém, ele antecipadamente, porque vai ter o seu reino antes de Jesus vir, vai também de Jerusalém mandar as leis para o mundo. Mandar a lei, na verdade, que é a lei dele. No caso aqui, estamos falando dessa religião. Detalhe aí, irmão Jean, assim, uma coisa interessante sobre essa questão de Jerusalém. O pessoal fala assim: mas a Jerusalém de baixo, ela está em maldição. Paulo falou, mas Paulo está falando da situação daqueles que se colocam querendo obter justiça e salvação pela lei. E pela lei é evidente que nenhum homem será salvo. E o judeu achava que ia ser. Então ele estava debaixo de maldição, porque quanto mais ele ia contra a lei, porque ele pecava, todo mundo peca, a pessoa, mais maldição, ou seja, o pecado, mais condenação para o lago de fogo, ele ia aumentando sobre ele, porque nunca ia conseguir ser salvo, ele sempre ia incorrer em alguma quebra. Então, não é esse o sentido. Agora, Jerusalém tem importância? Tem. Porque você tem que lembrar de onde começou a questão de Jerusalém. Foi lá na aparição de Jesus Cristo como Melquisedeque. Ali eu acredito que era a figura do próprio Cristo, aparecendo naquela figura. Aí o nome dele estava Melquisedeque, ou seja, primeiro se traduz rei de Salém. O autor de Hebreus vai traduzir assim, porque realmente é esse o significado da palavra, do nome. A aparição de Cristo para Abraão. Ele falou que era rei de Salém. Mas não é que existia uma cidade chamada Jerusalém, no templo lá de Abraão, e que esse rei era rei sacerdote lá sobre o povo. Até porque lá existia o pessoal de Jebus, que era o pessoal da terra de Canaã, que era o pessoal pagão totalmente. Então não existia Jerusalém. Quem tornou a cidade de Jebus, Jerusalém, foi Davi, quando construiu a cidade de Davi, e a fortaleza de Jebus ele transformou em Jerusalém. Aí, a partir dali, se tornou Jerusalém capital do reino, que não tinha. E Jesus Cristo, como filho de Davi, vai ser rei em Jerusalém, assim como Davi recebeu a promessa de que ia ter um filho, que ia ter o reino para sempre. Maravilha, maravilha. Aproveitando agora de novo, né? Pedindo aos irmãos aí para se inscreverem no canal do irmão Alexandre, que tem o seu próprio nome, está aí descrito na imagem dele aí. Os dedos da estátua de Daniel 2. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Aqui é uma coisa interessante. Daniel 2, que é esse que a gente para pouco, a palavra ali, ele usa a palavra chamada árabe. Ela usa a palavra árabe para misturado. Né? Aquela coisa ali. Então, a palavra ali de misto é a palavra no hebraico chamada árabe, que é também usada para árabe. Então, está apontando para algo, né? A gente precisa prestar atenção nisso. Por isso que é importante a gente ter a questão do aplicativo de sabermos o original da palavra. Quem gosta de estudar, é importantíssimo ter aquela Bíblia. A gente usa aqui a My Bible. Você usa essa também, Alexandre? Uso. É muito boa, porque você pode baixar várias versões, pode ler uma mesma passagem, mais de uma versão para comparar as versões e o que está escrito, e pegar a palavrinha original naquela questão do Strong, né? Que é um artifício que a pessoa tem para poder ver a palavra como ela era no original. Então, e tu entender a palavra no original, dá muita revelação, igual a palavra que você falou, árabe, significa mistura.
Muito bom. Aí aqui, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, que é o 8º rei, né? O qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então, aqui é uma possibilidade, o que está nesse mapa aqui, é uma possibilidade de que os 10 reis sejam 10 nações que estão ali no Oriente Médio, ao redor de Israel. Ou podem ser 10 blocos no mundo. Mas que eu entendo e penso que até agora as nações que a Bíblia diz que virão contra Israel, todas elas hoje são as que são ali no entorno de Israel. Elas não são da Europa, elas não são da América do Sul, apesar de que pode ter nações da Europa e da América do Sul que podem se juntar ao anticristo. Isso eu não tenho dúvida. Mas encabeçando, para mim, seriam as nações lá do Oriente Médio, que são os descendentes de Ismael, né, que sempre brigou contra Isaac. Depois teve Jacó e Esaú, os dois também se desentenderam, brigaram desde o ventre, e dali saíram 2 povos. Inclusive, Esaú também teve 12 filhos. Alguma coisa, irmão? Falar aí? Só o Paulo Sérgio ele fez uma réplica, né, vamos dizer assim, ele falou assim, eu acredito que o único reino mundial vai ser o de Jesus Cristo. Não, irmão Paulo Sérgio, mas o que o irmão Jean quis dizer é mais ou menos nesse sentido. Ele falou que o poder de influência global, quem vai ter é o reino do anticristo. Só que o epicentro vai ser no Oriente Médio ali. Mas não que ele vai ter em todas as nações do mundo, porque vai ter nação que vai contra o anticristo, não vai vencer, mas algumas vão causar angústia a ele. E também vai ter nações que não vão aceitar a marca, até porque vão entrar no milênio. Exatamente. Ele vai ter resistências, né? O anticristo vai ter resistência, vai ter nação que não vai aceitar o que ele está fazendo. Então, porém, o reino, para mim, vai ser mundial. Você vê hoje uma coisa de uma moeda única, de um governo único, está se falando muito disso, uma religião única. Então, isso tudo, como será um império, o império dominava várias nações. Não era império de uma nação só, né? Era império, por exemplo, do Alexandre o Grande e até a Índia. E nesse mundo globalizado de hoje, com internet, com tudo, eu creio que o domínio vai ser muito maior, porém com resistências. Isso é certo. Já o império, já o reino de Jesus, ele vai ser mundial, mas vai ser com mão de ferro. Observem isso, né? Jesus vai estar com mão de ferro. Para que mão de ferro num reino que ele está comandando? Porque certamente vai ter aquele que não vai querer obedecer também. Porque eu vejo que no final do milênio, quando Satanás volta, ele encontra guarita no coração e na cabeça daqueles que estavam no reino de Jesus. Porque são esses que são enganados. A Bíblia diz que sobe sobre a largura da terra para ir contra Jerusalém de novo, no final do milênio. Mas aí desce fogo do céu. O próprio Deus Pai é que agora toma conta do pedaço, né? Digamos assim. Então, o povo vai estar tão corrupto que, mesmo tendo um reino justo de Jesus, eles vão estar não gostando disso, porque vão perder suas regalias. E aí, esses que vão cair na lábia, no conto do vigário de Satanás no final do milênio. Base da fé islâmica, os pilares da prática espiritual. A profissão de fé é que não há outro Deus e não há outro profeta, né? E eles repetem isso direto. E aqui, ele vive falando isso, aqui é o presidente da Turquia, vive falando essas frases, inclusive o do Irã também. O do Irã, que representa o urso, com as patas do urso, ele só fala em destruir. E é o urso que pisa em pedaços e faz em pedaço tudo. E o Irã está sempre falando em destruir Israel do mapa. Onde se situam as cidades que Deus destruirá? Veja agora que interessante. Isaías 21, 1. Advertência contra o deserto junto ao mar.
deserto junto ao mar, está falando lá do Oriente Médio. Caiu Babilônia. Todas as imagens esculpidas de seus deuses são despedaçadas até o chão. O contexto aponta para a cidade que encontra num deserto junto ao mar. Que mar é esse? É o Mar Vermelho. Né? Que aqui, ó, Arábia Saudita significa ilha árabe ou deserto junto ao mar. Olha que interessante isso. Esse site aqui é um site muito bom, Armageddon News. Ele tem alguns vídeos legendados em português. Se vocês depois tiverem interesse, vão dar uma olhadinha lá. Sentenças para os inimigos de Israel. Olha aqui, irmão Alexandre. Olha o que Jeremias vai dizer. Quais são os inimigos que Deus tem sentença. Veja que Roma, e nem Estados Unidos, que é bem mais recente, claro, mas que não tem, querendo dizer que hoje muitos dizem a besta, Roma, Estados Unidos, a prostituta, é a besta do Apocalipse, tal, não estão escritos na palavra. O que está escrito na palavra é, Edom, onde veio os edomitas, que hoje é Temã. Temã é o filho de Edom, filho de Esaú, que hoje está lá pela Arábia Saudita. E diz, a terra estremecerá com os trondos da sua queda, o som do seu clamor se ouvirá até onde? O Mar Vermelho. Quem são Edom e Temã? Esaú era irmão de Jacó, Esaú é Edom. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito, o príncipe Temã. Está vendo aqui? Então, a gente vai fazendo uma busca para que a gente possa conhecer quem são essas pessoas na genealogia. Tem algo a acrescentar aí para nós? Para você ver, né? Essas cidades são todas no Oriente Médio e todas fazem referência aos descendentes de Abraão na carne. Ou seja, uma briga entre irmãos. Sempre foi Ismael contra Isaac, o da carne contra o filho da promessa. Esaú contra Jacó, o da carne contra o da promessa que creu na primogenitura. E Cristo, qual outro, meu Deus do céu? O Judá com seus irmãos, que depois venderam José, que era o filho amado, né? Que Jacó era o primogênito de Raquel, né? E Raquel era a esposa amada. Aí depois você pega lá de outra referência. Sim, o próprio Jesus Cristo, né? Os judeus, embora sendo da carne, não creram naquele que veio por promessa, né? Cristo, né? E assim como também nós, né? Que somos filhos de Deus, filhos pela fé, através dessa promessa. E já eram perseguidos lá no tempo da Igreja dos Apóstolos, né? E o próprio apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas. Ele fala, assim como o filho da escrava perseguia o da livre, assim é agora. E está falando de quem? Deles que criam em Cristo. Exatamente isso daí. Aqui o irmão Paulo Sérgio e a irmã Bruna estão querendo saber sobre a mulher que fugiu para o deserto. Aqui é uma representação da igreja. A igreja que estará fugindo em perseguição, mas ela estará no deserto longe da vista da serpente. Quando a serpente viu que a mulher foi para o deserto e ficou escondida, ela lançou rios sobre essa mulher. Rio é o quê? É tipo mar. Né? Mar não são povos, nações. O rio também são ali como se fossem exércitos. Né? Como se fosse uma onda. Essa mulher. Porém, a Bíblia diz que o deserto abriu sua boca e engoliu o rio. E o que quer dizer isso? Lembra da história de Moisés com... não era... como é que era o nome daquele... Aquele irmão Alexandre aqui ficava perturbando Moisés lá, com a família dele. Acã foi com Josué. Moisés tinha o dele também lá. Datã, Corá e Abirão. Esse era com Josué. Moisés, a família dele foi engolida pela terra. Não, justamente esse foi agora com o nome dele. Esse daí mesmo, Datã, Corá e Abirão, foi com Moisés. Foi com Moisés? Foi. Que ele estava falando que
que tinha aquele que floresceu, não é isso? Sim, ele falou assim, nós também temos autoridade, né? Porque a gente tem que continuar te ouvindo. Aí eles estavam peitando a autoridade de Moisés. Aí Moisés falou, bora ver quem tem autoridade, né? Ah, isso mesmo. E o texto lá fala que a terra abriu a sua boca e engoliu toda a família desses caras aí, né? E depois enterrou, fechou de novo. E isso vai acontecer com a mulher no deserto. Quando vierem os rios perseguindo essa mulher, que é a igreja, uma representação de parte da igreja que vai estar ali fugindo, vai ter ajuda, vai ter o milagre do Senhor. E o deserto vai abrir sua boca e vai engolir esse rio que iria contra ela. Deus vai dar livramento, entendeu? Fazendo alusão ao que aconteceu lá com Moisés lá atrás. Então, Deus vai agir com milagre com a igreja dele. Porque haverão parte daí que vai estar escondido da vista da serpente, parte da igreja que vai ser presa, parte da igreja que vai ser morta. E nisso tudo a perseguição está acontecendo. Né? Para alguém ser preso, tem que haver uma perseguição. Para alguém ser morto, tem que haver uma perseguição. Entenderam? E detalhe, Rogério. Vamos ver aqui, continuação. Sim? O próprio Moisés, como é que ele fugiu para o deserto? Foi morto um filho de um hebreu, estava sendo castigado por um egípcio. Ele viu aquilo, não aguentou e matou esse egípcio, né? E depois ele teve que fugir. Para onde? Para o deserto. Exatamente. Aqui, ó, todas essas cidades ficam à beira do Mar Vermelho. Tá ali, ó. Do mar tem palavras contra ela, Quedar tem palavra contra ela, Seir tem palavra contra ela, Dedã tem palavra, e a Arábia Saudita tem palavra, Temã tem palavra. Se a gente buscar na Bíblia, a gente vai ver que tem profecias contra essas cidades para o tempo do fim. A antiga Edom se estendia desde Temã até Dedã. Aqui, ó, Ezequiel 25, 13, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão contra quem? Roma. Não, contra Edom. Eu não estou dizendo que Roma não está livre e de que Deus esteja totalmente agradado de Roma. Não estou dizendo isso. Certamente que Deus se desagrada de Roma, como se desagrada também do Brasil, da Inglaterra, da Austrália, de qualquer lugar, num planeta. Né? Tem coisas boas e ruins em todos os lugares. Mas eu estou dizendo de profecia escrita, não tem profecia contra Roma. Porque esse entendimento, para mim, é por causa da animosidade desde que Lutero fez lá as 95 teses. Dali para cá, protestantes e católicos não se bicaram. Porém, a gente pode acordar tarde e ver que o inimigo é outro. O inimigo não é nossos irmãos católicos. Nós podemos ir lá e botar a Bíblia debaixo do braço e pregar Jesus dentro do Vaticano. Você pode fazer isso no Afeganistão? Pode fazer isso no Sudão? Difícil, né? Então, aqui, ó. A minha mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e cairão a espada até Dedã. Tá vendo? Tá falando aqui de destruição. Tá falando de guerra. Nas escrituras, a antiga nação de Edom se estende do Iêmen até que é o Temã. Vocês vejam aqui, ó, a imagem mostrando todas as cidades ali à beira do mar. Né? São cidades, como a palavra disse, a cidade perto, junto ao mar. Quer acrescentar algo aí, irmão? É um comentário aqui do irmão Rubem Pereira. Eu sou completamente leigo sobre esses assuntos, mas queria perguntar se os irmãos já assistiram os vídeos. O símbolo das profecias do pastor Luiz Gonçalves, eu achei bastante interessante, queria saber a vossa opinião sobre esse estudo. Irmão, eu conheço esse pastor por nome, sei que ele tem umas interpretações a respeito de escatologia, mas eu não conheço esse vídeo, não assisti. Mas, se eu não me engano, ele é
não tenho nada contra a denominação, mas ele é adventista, né? Eu conheço a interpretação dos adventistas e não concordo, não. É justamente o que o irmão Jean está acabando de falar, sobre a questão de Roma. Exatamente. Eu acompanhei por algum tempo, no começo, a ideia até do adventista, né? Não falando contra, são irmãos nossos também, mas eu discordo da ideologia, da maneira que eles interpretam a palavra. Né? Eles apontam muito para Roma, apontam dizendo que o Papa é a besta e que o Vaticano é a prostituta e por aí vai. E a Bíblia, nós estamos mostrando aqui que as palavras, as profecias, são contra países no Oriente Médio, que são descendentes de Ismael, irmão de Isaac. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes na Bíblia. E aqui, ó, onde estão essas nações? Todas na Península Arábica, na Arábia Saudita, no deserto junto ao Mar Vermelho. A sentença acerca de Dumá, aqui está Dumá, ó, perto do mar. Aqui, ó, o mar está aqui, o mar está aqui, que são as cidades junto ao mar. Clamam-me de Seir. Guarda, quanto resta da noite? A sentença acerca da Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas, dos dedanos. O que restar do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque Jeová, Deus de Israel, o disse. Então, aqui, está escrito aqui, ó, exatamente como o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e João disseram. As cidades que estão junto ao mar. Elas têm sentença contra elas para serem julgadas no fim dos tempos. Agora, aqui, a Babilônia antiga ficava no Iraque atual. Tá aqui, ó. Babilônia antiga aqui. Ela ficava lá onde está hoje o Iraque. Tá? Aí aqui tem a Síria, aqui Síria, aqui está a Ásia Menor. Se a gente for analisar, o Império da Assíria com o Império da Babilônia, eles são tudo ali junto, né? Junto ali, onde é a atual Síria, né? Ali tudo perto, né? Iraque, Síria. A gente entende o porquê dessa questão da região norte, né? Então, daí a gente já dá para entender isso. Isso aí. Aqui, ó, olha, observem eu vou botar depois aqui, ó. Observem aqui, Salmo 83. Olha a lista dos inimigos que vão contra Israel. Salmo 83, os inimigos de Israel. Tendas de Edom, que é Palestina e o povo do sudoeste da Jordânia. Ismaelitas, são os sauditas, descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar, a serva egípcia. Moabe, são os palestinos e povos da Jordânia Central. Hagarenos, os egípcios, descendentes de Hagar, ou Agar, né? Ou Agarenos aqui, que é aquela que foi com Abraão, a serva egípcia. Gebal, grupo terrorista Hezbollah e povos do Líbano. Amon, palestinos e jordanianos. Até hoje, a capital da Jordânia chama-se Amman, de Amon. Amalek, árabes da Península do Sinai. Filístia, grupo terrorista Hamas e o povo da faixa de Gaza. Tiro, grupo terrorista Hezbollah e o povo do sul do Líbano. A Síria e norte do Iraque. Descendente de Ló é igual Turquia. Veja que está aqui, ó. Essa é a descrição geográfica do Salmo 83. O Salmo 83 vai mostrar uma guerra desses povos contra Israel. E aqui, esses povos, todos com esses nomes antigos, a gente mostrou agora ali atrás quem são eles hoje. A mesma descendência. Não é, irmão? Outra. Sim, irmão Jair. Outra questão que eu lembrei agora, você falando isso, eu meditando aqui, além de ser o povo da descendência abraâmica,
Quando a gente fala assim, vai perseguir Israel, o pessoal que crê no arrebatamento secreto, que é dispensacionista, que eu respeito, são irmãos em Cristo como a gente, vão ser salvos também e tal. Mas, assim, essa interpretação escatológica deles é equivocada. Já iam dizer, tá vendo? É o Israel étnico. Não. Quem é o tempo todo mencionado como está sendo perseguido pelo reino da besta lá no Apocalipse? É judeu? É judaizante? Ou é aqueles que têm um testemunho de Jesus Cristo? Está lá dizendo claramente quem é. E é o quê? Ali é a grande tribulação. Então, quem é o povo que vai estar lutando, pelejando contra o reino da besta? É só o povo que tem o Espírito Santo em si. Quem tem o Espírito Santo dentro de si? Quem é salvo? Quem é convertido a quem? A Cristo. Então, se o judeu se converter, ele é a igreja. Se o muçulmano se converter, ele é a igreja. Se o gentil se converter, ele é a igreja. Então, todos esses são o povo de Deus, o Israel. Até porque Israel, se você for colocar num sentido mais profundo, é o nome de uma pessoa. É o nome de uma promessa. E você vai ver no próprio Novo Testamento, está falando de Cristo. Estou dando só um adendo para os irmãos aqui. Exatamente, é isso mesmo. O povo de Deus inclui os gentios que se convertem, né, que vão fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, e o judeu que se converte, que vai fazer parte do corpo de Cristo, que é o noivo, vai virar igreja. Agora, aqui eu faço um acréscimo aqui, irmão Alexandre, que eu penso que haverá duas coisas paralelas acontecendo. Porque Israel, como país lá no Oriente Médio, ele vai sofrer um cerco. Ele vai sofrer exércitos cercando ele lá na prática, lá na geografia da Palestina, né, lá do Oriente Médio. Então, ao mesmo tempo que Israel lá, mesmo que não seja convertido, está sofrendo um ataque e uma pressão e um cerco, um sítio, como está lá em Lucas 21, a igreja, que é o que Deus está realmente de olho, e falando do povo santo que está sendo pisado, e está falando da igreja, também estará sendo perseguida, como já hoje é. Né? Hoje, lá no Oriente Médio, tem nossos irmãos perdendo a cabeça. Tem nossos irmãos sendo presos em containers. A gente pode acompanhar isso pelo Portas Abertas, pelo essa instituição maravilhosa chamada Portas Abertas. Os irmãos depois puderem, entra lá. É uma instituição que ajuda muito a igreja perseguida lá no Oriente Médio. Então, já hoje, já tem o povo de Deus sendo morto, perseguido lá no Oriente Médio. Porém, no fim dos tempos, eu entendo que, paralelo a essa perseguição que vai estar aumentando a cada tempo, Israel, aqui, geográfico, vai estar também sendo cercado pelos exércitos inimigos, inclusive vai acontecer o Armagedon, que é lá no território de Israel. Então, eu penso que vai acontecer as duas coisas paralelamente, mas isso não é base para os nossos irmãos pré-tribulacionistas dizerem que a igreja não está mais na terra. Não, a igreja está na terra sofrendo essas perseguições junto com eles. E não é povo separado, não. Eles, se aceitarem Cristo, estarão na classificação de igreja, mas se não aceitarem, estarão na classificação de um povo que está sendo cercado, que vai ser cercado pelo anticristo. Porque se o centro é lá no Oriente Médio, Jerusalém está lá como o copo de tontear, como sendo a cidade a ser conquistada. E isso também é um desejo da religião lá daquele lugar, daquela área. Todo aquele povo, os descendentes de Ismael, têm o desejo de conquistar Jerusalém. Eles dizem que Jerusalém não pertence a Israel, pertencem a eles. Então, eu creio que vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, paralelo. Tanto a perseguição a eles lá, geograficamente falando, quanto a perseguição da igreja.